Imagine que você está caminhando por uma rua de Mohenjo-Daro numa tarde quente, há 4.500 anos. O ar cheira a argila cozida e especiarias. Ao seu redor, casas de tijolos de 2 andares ladeiam os 2 lados da estrada. As paredes são perfeitamente uniformes, construídas com tijolos numa proporção padronizada, que todo construtor em milhares de cidades conhece de cor. Você consegue ouvir vozes vindo das janelas do andar de cima, o barulho de potes de argila, crianças rindo em algum beco mais adiante. Sob seus pés corre algo revolucionário, um esgoto coberto, cuidadosamente projetado com fossas de assentamento para capturar resíduos, alimentado por tubos verticais vindos das plataformas de banho no interior das casas. A água flui continuamente em direção a pontos de coleta fora da cidade. Acima de você, varandas de madeira oferecem sombra. No mercado à frente, mercadores estão regateando sobre contas de cornalina com destino à Mesopotâmia. Fardos de tecido de algodão, lingotes de cobre carimbados com símbolos que ninguém hoje consegue ler. A cidade pulsa com 40.000 pessoas levando suas vidas, completamente inconscientes de que estão vivendo no auge de uma das maiores civilizações da história. Agora avance 300 anos. Mesma rua, mesmas casas de tijolos, mas as vozes sumiram. Os esgotos estão entupidos de silt e lixo, sem mais fluir. Portas abertas revelam quartos vazios. O mercado está silencioso. Ervas daninhas brotam entre as pedras de calçamento. A cidade não está pegando fogo. Não há corpos nas ruas. Nenhum sinal de batalha. Está apenas vazia, quieta, como se todos tivessem decidido partir e nunca mais voltado. Este é o mistério que assombra arqueólogos há quase um século. Por volta de 4.600 anos atrás, a civilização do Vale do Indo, às vezes chamada de civilização arapiana, era o lar de algo entre 1 e 5 milhões de pessoas. Pense nesse número. 5 milhões de pessoas espalhadas por mais de 1.000 cidades e assentamentos, das montanhas do Afeganistão às costas de Gujarat, dos contrafortes do Himalaia às margens do Mar da Arábia. Isso não era uma cultura antiga qualquer. Era uma das 3 grandes civilizações da Idade do Bronze, ao lado do Egito e da Mesopotâmia. E então, dentro de alguns séculos, as cidades foram abandonadas. Não destruídas, abandonadas. As pessoas se dispersaram. O sistema de escrita, seja lá o que dissesse, parou de ser usado. Os sistemas de drenagem cuidadosamente mantidos desmoronaram. As redes de comércio de longa distância entraram em colapso. E por milhares de anos depois disso, essas cidades magníficas jazeram enterradas sob solo e areia, esquecidas enquanto o mundo seguia em frente sem elas. Se você está ouvindo isto para dormir, é exatamente por isso que eu faço esses vídeos. Então talvez se inscreva e me diga nos comentários onde você está agora mesmo e que horas são aí. Adoro ver a mistura. Alguém em São Paulo de madrugada, alguém no Rio às 3 da tarde, alguém em Florianópolis na hora de dormir, todos ouvindo o mesmo mistério antigo juntos. Aqui está o que torna essa história tão estranha. Não houve nenhum apocalipse. Nenhum exército invasor varreu tudo e incendiou. Nenhum vulcão explodiu e enterrou as cidades como Pompeia. Nenhum terremoto as destruiu todas de uma vez. A verdade é mais lenta, mais complexa e, de certa forma, mais perturbadora do que qualquer filme catastrófico de Hollywood. Porque o que aconteceu com a civilização do Indo foi que ela desapareceu gradualmente ao longo de gerações. E o mistério não é apenas porque aconteceu, mas como 5 milhões de pessoas podem desaparecer da história tão completamente que nós nem sabíamos que existiam até um arqueólogo britânico tropeçar nas suas ruínas em 1921. Esta noite, vamos traçar esse mistério do começo ao fim. Vamos caminhar pela ascensão dessas cidades impossíveis, explorar como era a vida no seu auge, acompanhar a ciência climática que está reescrevendo a história, perseguir um rio que talvez nunca tenha existido da forma como imaginávamos e descobrir para onde aquelas 5 milhões de pessoas foram de verdade. Porque aqui está a questão. Elas não desapareceram. Elas se transformaram. E essa transformação pode ser a parte mais importante de toda a história. Antes de entender como essas cidades caíram, precisamos entender como elas surgiram. Porque aqui está o que a maioria das pessoas entende errado sobre a civilização do Indo. Ela não apareceu do nada por volta de 2.600 a.C.
As cidades foram a culminação de algo muito mais antigo, muito mais profundo. Eram o resultado final de milhares de anos de pessoas aprendendo, se adaptando e construindo lentamente os alicerces da vida urbana em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Pense na geografia primeiro. O rio Indo nasce no Planalto tibetano, capta água de degelo de meia dúzia de grandes afluentes do Himalaia e flui para o sudoeste por quase 3.000 quilômetros até desembocar no Mar da Arábia. Ao longo do caminho, cria uma vasta planície fluvial, com aproximadamente 500.000 quilômetros quadrados de solo aluvial, algumas das terras agrícolas mais ricas do sul da Ásia. Mas essa fertilidade tem um preço. Todo esse sistema funciona com base na monção, aquele drama climático anual em que ventos carregados de umidade vindos do Oceano Índico varrem o sul da Ásia todo o verão e despejam meses de chuva em apenas algumas semanas. Quando a monção chega no prazo com chuvas abundantes e torrenciais, os rios incham, transbordam suas margens, depositam silt fresco pelas planícies de inundação e tudo cresce. Quando a monção falha, se desloca ou chega tarde, a terra se torna um deserto de pó em questão de meses. Para as pessoas que tentavam cultivar aqui, prever a monção era tudo. E elas tentavam fazer isso há muito, muito tempo. Volte 7.000 anos, talvez mais. As datas ainda são debatidas. Na planície de Kachi, em Baluchistão, um pequeno conjunto de casas de tijolo de barro fica perto de um riacho sazonal. Esse é Mehrgarh, um dos primeiros vilarejos agrícolas do sul da Ásia. As pessoas que vivem lá não estão em cidades, não estão escrevendo nada. Ainda não têm rodas nem ferramentas de bronze, mas descobriram algo revolucionário. Podem plantar trigo e cevada, colher os grãos, armazená-los em celeiros de tijolo de barro e sobreviver à estação seca sem seguir manadas de animais selvagens pela paisagem. Estão criando ovelhas, cabras e gado, fazendo cerâmica e pedras de moagem. O mais importante, estão ficando no mesmo lugar, geração após geração, construindo sobre o conhecimento de seus antepassados. E não estão isoladas. Mesmo nessa época remota, há evidências de conexões de longa distância. Conchas da costa, turquesa da Ásia Central, lápis-lazuli do Afeganistão. Esses materiais estão aparecendo nos enterramentos de Mehrgarh, o que significa que alguém estava comercializando, viajando, criando redes que ligavam os planaltos, as planícies fluviais e a costa. O conhecimento se espalhava junto com as mercadorias, técnicas para trabalhar cobre, fazer contas, lascar pederneira. O kit de ferramentas básico da civilização estava sendo montado peça por peça. Pelos próximos 3 ou 4.000 anos, esse processo continua e acelera. Mais vilarejos aparecem por toda a planície do Indo. As safras se diversificam. O algodão e o gergelim se juntam ao trigo e à cevada. Os búfalos d'água são domesticados e colocados para trabalhar nas áreas mais úmidas. Os estilos de cerâmica começam a se padronizar por centenas de quilômetros, o que indica que diferentes comunidades estão se comunicando, copiando projetos bem-sucedidos, criando expectativas culturais compartilhadas. Então vêm os primeiros selos de carimbo, pequenos quadrados de pedra esculpida com desenhos de animais e símbolos misteriosos. Ainda não são os selos refinados das cidades maduras, mas são experimentos, os primeiros indícios de um sistema de escrita tomando forma. Os arqueólogos chamam esse período de Arapiano Antigo, aproximadamente de 3.300 a 2.600 a.C. Não é glamouroso. Não há monumentos, nem grandes edifícios públicos, apenas cidades ficando um pouco maiores, um pouco mais organizadas. Paredes perimetrais começam a aparecer ao redor de alguns assentamentos. Os layouts internos se tornam mais regulares, menos aleatórios. As redes comerciais se expandem e se formalizam. E em todo lugar você pode ver esse instinto crescente para a padronização, para fazer as coisas da mesma maneira, para o planejamento e a coordenação à distância. Essas pessoas estão aprendendo a cooperar em escalas que seus ancestrais jamais poderiam ter imaginado. Estão desenvolvendo as tecnologias sociais que eventualmente sustentarão cidades de 40.000 pessoas, sistemas de resolução de disputas, de organização do trabalho, de gestão de recursos compartilhados como água e estoques de grãos. Estão cultivando as colheitas que prosperam nesse clima.
Estão mapeando os ritmos da monção geração após geração, aprendendo quais vales inundam e quais ficam secos, onde construir e onde evitar. Até 2600 a.C., quando as primeiras cidades verdadeiras começam a surgir, nada disso é acidental. É o produto de 4.000 anos de conhecimento acumulado, tentativa e erro, sucesso e fracasso. As cidades não brotam do pó, crescem de raízes que correm milhares de anos para dentro desse solo. Raízes que se mostrarão importantes quando tudo começar a desmoronar. Por volta de 2600 a.C., algo sem precedentes acontece. Todo esse conhecimento acumulado, esses milênios de experimentação e refinamento lento, de repente cristaliza em forma urbana. Em talvez 2 ou 3 gerações, cidades aparecem por toda a planície do Indo e além. Não vilarejos grosseiros que ficaram maiores, não expansão orgânica gradual. Cidades planejadas, ruas em grade que se intersectam em ângulos retos perfeitos. Tijolos cozidos padronizados em proporções precisas. Uma unidade de espessura por 2 de largura por 4 de comprimento. Casas de vários andares com pátios internos, poços privados, plataformas de banho conectadas a sistemas de drenagem cobertos que correm sob cada rua principal. Este é o período arapiano maduro e representa um salto organizacional que não seria alcançado na maior parte do mundo por milhares de anos. Imagine-se caminhando em Mohenjo-Daro no seu auge. Talvez em 2400 a.C., você se aproxima pelo leste, pela planície de inundação. A cidade emerge da terra plana como algo de outro mundo. 2 zonas distintas dominam o horizonte. No lado ocidental, elevada em plataformas artificiais, a colina da cidadela se ergue acima da planície. Enormes paredes de tijolo, talvez com 12 metros de altura, encerram um complexo de edifícios públicos. E no lado oriental, espalhando-se por quase 200 hectares, a cidade baixa se estende em blocos precisos. Rua após rua de bairros residenciais densos, oficinas artesanais, mercados. Você entra por um dos portões principais. As ruas são mais largas do que você esperava, algumas com quase 10 metros de largura. Largas o suficiente para carroças se cruzarem, para multidões se reunirem, para a cidade respirar. A superfície sob seus pés é terra compactada, mas nivelada e bem mantida. Cada cruzamento é um ângulo reto perfeito. Você poderia fechar os olhos e navegar pela geometria sozinho, mas a verdadeira maravilha de engenharia está sob seus pés. Correndo sob cada rua, cuidadosamente construídos com tijolos encaixados e cobertos com lajes de pedra, canais de drenagem carregam água residual para longe dos blocos residenciais. As casas individuais se conectam por pequenos tubos de terracota. Você consegue ouvir água gotejando abaixo. Alguém ao longe esvazia uma plataforma de banho, e a água flui suavemente para longe, seguindo canais que foram planejados antes que o primeiro tijolo fosse assentado. Nada parecido com isso existe na Europa. Nada parecido com isso existirá na Europa por 3.000 anos. As próprias casas contam algo profundo sobre essa sociedade. Não são todas do mesmo tamanho. Há definitivamente desigualdade de riqueza aqui, mas mesmo as casas modestas têm características que as tornariam luxuosas pelos padrões antigos. Poços privados captando água subterrânea. Quartos de banho dedicados com pisos inclinados, que drenam para o sistema da cidade. Escadas que levam a andares superiores que não sobreviveram. Mas as fundações de tijolos nos dizem que estavam lá. Pátios internos abertos para o céu, criando espaços privados dentro da densidade urbana. A colina da cidadela abriga a estrutura mais enigmática da cidade. O Grande Banho, uma piscina retangular, talvez com 12 metros de comprimento e 7 de largura, descendo 2,4 metros abaixo do nível do pátio. Amplos degraus de tijolo levam de ambas as extremidades. O piso e as paredes são cuidadosamente dispostos em camadas. Primeiro tijolos encaixados, depois uma espessa camada de betume para impermeabilização, depois argamassa de gesso. A água entra por um poço adjacente e sai por um elaborado dreno em arco que a canaliza para longe da cidadela. Ninguém sabe com certeza para que isso servia. A purificação ritual parece provável, dada a atenção em sua construção. Mas não há inscrições explicando, nenhum templo óbvio anexado.
Apenas esse espaço obsessivamente projetado para a água, elevado acima da cidade, acessível por portões controlados. O que quer que acontecesse aqui era importante o suficiente para comandar recursos enormes, mas as pessoas que o construíram não deixaram nenhuma explicação que possamos ler. Mohenjo-Daro é o sítio mais famoso, mas não está sozinho. 400 quilômetros a nordeste, Harappa se estende ao longo da antiga margem do rio Ravi. Mesmo layout em grade, mesmas proporções de tijolos, mesma obsessão com drenagem. Mas Harappa tem seu próprio caráter. Enormes plataformas de tijolos na cidadela, tradicionalmente chamadas de celeiros, embora a identificação seja debatida. Evidências de intensa produção artesanal, trabalho em metal, fabricação de contas, escultura em conchas. Milhares de pequenas oficinas transformando matérias-primas em produtos acabados, alimentando redes comerciais que se estendem da Ásia Central ao Golfo Pérsico. Depois a Dolavira, numa ilha do Han de Kutch, uma das zonas mais áridas que os arapianos já colonizaram. E aqui eles construíram algo extraordinário, não uma cidade, mas 3 compostos aninhados, cidadela dentro da cidade do meio, dentro da cidade baixa, todos fortificados, todos cuidadosamente planejados. Mas o verdadeiro gênio de Dolavira é a água. A cidade inteira foi projetada para capturar e armazenar cada gota de chuva da monção. Enormes reservatórios esculpidos em rocha, canais de pedra direcionando o escoamento das colinas ao redor, tanques escalonados permitindo acesso à água em qualquer nível. Em um ambiente que recebe talvez 250 milímetros de chuva por ano, tudo em uma breve estação, os engenheiros de Dolavira criaram um sistema que podia sustentar milhares de pessoas durante todo o ano. E Hakkari, em Haryana, ao longo da agora seca planície do Gagar. Levantamentos recentes sugerem que pode ser o maior sítio harapiano de todos, possivelmente 300 hectares ou mais, embora nem todos concordem em quanto disso estava ocupado de uma vez. O que é certo é que Hakkari foi um grande centro durante os períodos inicial e maduro. Essa padronização está em todo lugar. Arqueólogos encontraram pesos de pedra cúbicos em toda a civilização. Séries cuidadosamente graduadas, cada peso numa proporção precisa com o próximo. Mesmas proporções de Gujarat ao Punjab e ao Sindh. Tijolos em todo lugar conformam aquela proporção 1.24. Selos encontrados em Harappa correspondem a selos em Mohenjo-Daro. Mesmas técnicas de escultura, mesmos motivos de animais, o mesmo script misterioso correndo pela parte superior. Esse script, milhares de selos e tabletes com curtas sequências de sinais, talvez 400 caracteres distintos, sempre lidos da direita para a esquerda, frequentemente acompanhados por imagens de animais. O unicórnio, como é chamado, o zebu, o elefante, criaturas compostas, eram claramente importantes. Esses selos usados para marcar mercadorias, estabelecer propriedade, talvez registrar transações, mas não podemos lê-los. As inscrições são curtas demais. Não há texto bilíngue, nenhuma pedra de roseta para o Vale do Indo. A língua por baixo pode estar relacionada ao dravidiano ou ao protomunda, ou algo completamente perdido. Ou pode nem ser língua de forma alguma, apenas símbolos denotando nomes e mercadorias. Simplesmente não sabemos, o que torna a organização política dessa civilização um dos grandes mistérios da arqueologia é o que falta. Palácios, tumbas reais, templos monumentais com aposentos sacerdotais, estátuas colossais de reis-deuses, todas as coisas que geralmente anunciam poder centralizado em civilizações da Idade do Bronze. O Egito tem pirâmides. A Mesopotâmia tem zigurates e tumbas reais pingando de ouro. O Vale do Indo tem banhos públicos, sistemas de drenagem e módulos de tijolos padronizados. Isso sugere um tipo de poder que temos dificuldade em reconhecer. Não o poder de um homem comandando milhares, mas o poder de padrões compartilhados, acordo coletivo, sistemas tão profundamente arraigados que todos os seguem sem precisar de um palácio para impor conformidade. O poder de pessoas que olharam para uma planície fluvial e uma monção sazonal e disseram: podemos construir algo aqui que dure, podemos nos organizar em escalas que ninguém tentou antes. Podemos criar cidades como o mundo antigo jamais viu. E por 700 anos estavam certas, mas a monção estava prestes a parar de cooperar.
E quando o fizesse, todo o gênio de engenharia enfrentaria seu teste definitivo. Essas cidades não eram ilhas, não eram mundos autossuficientes, selados atrás de suas perfeitas paredes de tijolos. A civilização do Indo estava conectada a algo maior. Uma teia de trocas que se estendia dos planaltos do Afeganistão às tumbas reais da Mesopotâmia, das minas de cobre de Omã às florestas dos contrafortes do Himalaia. Eram comerciantes, e não apenas comerciantes casuais e oportunistas, trocando produtos com os vizinhos. Estavam administrando redes comerciais sistemáticas de longa distância que moviam commodities por milhares de quilômetros, conectando civilizações que nunca haviam ouvido as línguas umas das outras. As evidências aparecem nos lugares mais estranhos. No cemitério real do sul da Mesopotâmia, por volta de 2500 a.C., arqueólogos que escavam as tumbas das elites sumérias encontram contas de cornalina. Não qualquer cornalina, mas contas entalhadas com padrões brancos distintos, feitos usando uma técnica que ninguém na Mesopotâmia sabe replicar. Essas contas são feitas pelos arapianos, em oficinas ao longo do Indo, transportadas por desertos e mares, valiosas o suficiente para serem enterradas com reis e rainhas a 2000 quilômetros de onde foram artesanadas. E não são apenas uma ou duas contas. São dezenas, centenas de sítios múltiplos. Os mesopotâmicos as apreciavam especificamente. Tratavam-nas como bens de luxo exóticos, símbolos de riqueza e conexão com terras distantes. Séculos depois, o governante sumério Gudea menciona em suas inscrições que a cornalina vem de Meluha, uma terra distante além do mar. A maioria dos estudiosos agora concorda que Meluha é o nome deles para a região do Indo. Os textos nos dão vislumbres de como esse comércio realmente funcionava. Inscrições acadianas do tempo de Sargão, por volta de 2300 a.C., se gabam de que navios de Dilmun, Magan e Meluha atracavam em Akkad. Tabletes administrativos posteriores registram barcos de Meluha trazendo madeira e outros bens, pagando taxas de ancoragem, descarregando cargas. Não são mitos vagos. São burocratas rastreando importações, tributando comerciantes, gerenciando uma rede comercial marítima que conectava 3 civilizações pelo Golfo Pérsico. A rota marítima percorria os rios mesopotâmicos até o Golfo, acompanhava a costa arábica para evitar águas abertas, parava em Dilmun para transbordo e água fresca, continuava para Magan em busca de lingotes de cobre, depois fazia a travessia mais longa até a costa do Indo. Sabemos disso porque encontramos os portos. Lothal, em Gujarat, perto do Golfo de Cambay. O sítio fica ao lado de um antigo curso do rio Sabarmati, e bem ali no meio do assentamento está uma bacia artificial com aproximadamente 215 metros de comprimento e 35 metros de largura, construída com os mesmos tijolos padronizados de tudo o mais, um enorme dique de maré. Quando o rio fluía adequadamente, esta era a porta de entrada da civilização do Indo para o oceano. O que eles traziam de volta era igualmente vital: cobre de Omã, pois a região do Indo tem relativamente pouco cobre nativo, e a civilização o consumia em quantidades enormes. Prata, provavelmente do Afeganistão ou da Anatólia. Bens mesopotâmicos, selos cilíndricos, aparecem ocasionalmente em contextos arapianos, porque a rede de recursos não era apenas internacional, era continental. O lápis lazuli, aquela brilhante pedra azul que aparece em selos e joias arapianas, vem de exatamente uma fonte antiga, as minas de Sari Sang, no vale do Koksha de Badakhshan, no nordeste do Afeganistão. Isso fica a mais de 1.500 quilômetros de Mohenjo-Daro. Alguém tinha que organizar caravanas, estabelecer relacionamentos com mineiros das terras altas, manter rotas por passos de montanha que fecham metade do ano. Não era uma troca casual. Era a extração sistemática de recursos, gerenciada a distâncias que desafiariam a logística moderna. O ouro provavelmente vinha do sul, de Karnataka ou outras regiões da Índia peninsular, viajando por rios e por terra até chegar às cidades do Indo. A madeira para construção e construção naval vinha dos contrafortes do Himalaia. Troncos enormes flutuavam rio abaixo durante as cheias, acumulados em cidades como Harappa, onde se encontraram evidências de pátios de madeira, e os centros artesanais. Chanrudaro no Sindh não era apenas uma cidade,
Era um polo de fabricação. As escavações revelaram o que os arqueólogos chamaram de uma fábrica de contas. Múltiplas áreas de oficina, com fornos, blocos de pedra bruta, contas acabadas em vários estágios de produção. Faziam contas de cornalina, jaspe, quartzo, ágata. Também faiança, aquele material cerâmico esmaltado que requer técnicas de cozimento sofisticadas. Também concha, metal, terracota. Milhares e milhares de contas. O trabalho de cornalina era especialmente notável. Para criar esses padrões brancos entalhados que os mesopotâmicos adoravam, os artesãos harapianos desenvolveram um processo químico complexo. Pintavam desenhos na superfície da conta usando uma pasta alcalina, possivelmente nátron. Depois aqueciam as contas. O álcali branqueava a pedra onde tocava, criando padrões permanentes. Ninguém mais no mundo da Idade do Bronze sabia como fazer isso. Era tecnologia harapiana proprietária. E a perfuração. Estavam perfurando contas com furos tão precisamente centrados, tão perfeitamente cilíndricos, que joalheiros modernos têm dificuldade em entender as técnicas. Essa economia artesanal criou uma vulnerabilidade disfarçada de força. Quando o sistema funcionava, quando os rios fluíam e as monções chegavam, e os navios mercantes faziam suas passagens no prazo, a riqueza entrava nessas cidades. Matérias-primas de uma dúzia de regiões convergiam. Trabalhadores qualificados as transformavam em bens valiosos. Produtos acabados fluíam para mercados distantes. A civilização inteira zumbia como uma máquina perfeitamente equilibrada. Mas as máquinas quebram. E quando o fazem, quanto mais complexas são, mais duramente caem. Se as remessas de cobre de Omã parassem de chegar, os ferreiros de bronze em Harappa não teriam nada para fundir. Se o porto de Lotal assoreasse, cortando a rota marítima, as cidades em Gujarat perderiam sua conexão com o comércio do Golfo. Se a seca no Afeganistão interrompesse a mineração de lápis-lazuli, ou se os passos das terras altas ficassem fechados por tempo demais, ou se qualquer um dos 100 elos nessa teia continental se rompesse, os efeitos repercutiriam em todo lugar. Os harapianos haviam construído um sistema de sofisticação e alcance extraordinários. Mas também haviam construído um sistema que dependia de tudo continuar funcionando, de rios fluindo onde sempre tinham fluído, de monções chegando quando sempre tinham chegado, de parceiros distantes continuando a precisar do que ofereciam. Haviam criado interdependência numa escala que a logística da Idade do Bronze mal conseguia sustentar. Então, como era viver de verdade dentro dessa máquina? Não como um arqueólogo caminhando por ruínas cozidas sob o calor do deserto 3.000 anos depois, mas como uma pessoa, alguém que acordava em Mohenjo-Daro ou Harappa, ou Dolavira numa manhã comum, sem nenhuma ideia de que historiadores futuros um dia debateriam sobre se todo o seu mundo havia entrado em colapso. Imagine, o ar está fresco pouco antes do amanhecer. Você dorme num telhado plano ou num quarto no andar de cima. A brisa noturna ainda se agarra aos tijolos abaixo. A cidade é uma grade compacta de casas, todos ângulos retos e linhas retas, mas não parece rígida. Parece familiar. Pátios, escadas, becos estreitos que você conseguiria navegar de olhos fechados. Você conhece o padrão porque viveu dentro dele a vida toda. De algum lugar próximo, você capta o primeiro cheiro do dia. Grãos tostando. No pátio abaixo, alguém começou a moer trigo numa pedra de moagem. O ritmo é lento, constante, quase hipnótico. Trigo e cevada de 6 fileiras são o que mantém essa cidade viva. Colhidos nos campos ao longo do rio, trazidos por carroça de boi, armazenados em grandes potes de cerâmica contra a incerteza da monção, misturados com água, moldados em redondas planas, pressionados contra a lateral de um forno de argila. Em pouco tempo, as ruas carregarão o cheiro de pão fresco. Outros aromas vêm junto. Ervilhas verdes amassadas fervendo em uma panela. Óleo de gergelim esquentando. Noz moscado e afiado. Tâmaras amolecendo sobre o fogo, charoposas e escuras. Em algumas casas, especialmente mais a leste, perto das planícies mais úmidas, pessoas estão experimentando algo mais recente, de grãos menores, mais exigente em relação à água. Arroz. Ainda não é a espinha dorsal da dieta, não do jeito que o trigo e a cevada são, mas está presente. Um vislumbre do futuro agrícola escondido no campo de alguém. O algodão já faz parte do seu mundo. Não como uma maravilha,
não como um luxo raro, apenas como tecido. Ordinário, familiar tecido em teares que rangem suavemente no meio da penumbra. Este é um dos primeiros lugares na Terra, onde as pessoas descobriram como transformar essa planta em fio, em tecido que respira no calor. Se você é pobre, suas roupas podem ser simples, sem tingimento, de um branco que combina com a poeira. Se você tem mais posses, pode usar tecido tingido de vermelho ou azul, enrolado em dobras cuidadosas, preso com uma conta ou um alfinete. Você sai para a rua. Os tijolos sob seus pés estão lisos pelo trilhar de milhares de passos anteriores. A rua não é apenas uma passagem, é parte de uma máquina oculta. Ao longo de um lado, coberto por lajes de tijolo ou pedra, um dreno corre pelo comprimento do quarteirão. Você não pode vê-lo, mas consegue ouvi-lo depois de uma noite de chuva. Água sussurrando sob o calçamento, fluindo para uma rua maior, depois para um dreno maior, depois para fora da cidade completamente. Quase todas as casas de ambos os lados têm sua própria conexão privada com esse sistema. Pequenas saídas no nível do tornozelo. Tubos verticais descendo de um andar superior para o canal coberto. Dentro, atrás dessas paredes, alguém está enxaguando grãos, lavando as mãos, banhando-se em um canto com piso de tijolos levemente inclinado e um buraco de dreno em uma extremidade. A água suja não vai para a rua. Desaparece ordenadamente, eficientemente, naquele rio oculto sob os tijolos. Fragilidade do bronze. Isso é estranho, incomum. A maioria das cidades em seu mundo são lugares onde o lixo se acumula nos becos, onde as fossas transbordavam, onde a água parada criava cheiros e doenças. Aqui no mundo do Indo, alguém decidiu há muito tempo que a água deveria ser guiada, controlada, canalizada. Poços estão em todo lugar. Você pode compartilhar um com seus vizinhos, ou ter o seu próprio construído bem no pátio, cercado de tijolos perfeitamente alinhados. Dolavira, longe ao sudoeste, foi ainda mais longe, esculpindo enormes reservatórios, amplos degraus descendo até a água fresca armazenada da breve e furiosa monção para a longa estação seca que virá. Você não conhece a palavra infraestrutura, mas vive dentro dela. Após a chuva, quando a monção realmente se abre, essa rede ganha vida. Você a ouve. Água correndo de telhados planos pingando em captações de tijolo, cascateando por vertedores para os grandes tanques em Dolavira ou para cisternas menores em outras cidades. Drenos de rua correndo cheios, depois esvaziando lentamente, carregando não apenas a enxurrada, mas o excesso de banhos, lavagens, cozinhas. A limpeza não é uma virtude abstrata aqui. É uma prática diária incorporada na arquitetura. Você se banha não ocasionalmente como um ritual especial, mas regularmente, porque a casa lhe dá um lugar para isso, porque a cidade dá à casa algum lugar para onde a água ir. Arqueólogos vão debater mais tarde o que isso significa. Será que sinaliza alguma ideia inicial de pureza ritual? Simplesmente engenharia prática para a vida em alta densidade? Uma preferência cultural por ordem? Sem textos é difícil dizer, mas de dentro do sistema parece apenas normal. É claro que você se lava. É claro que a água residual desaparece nos tijolos e não volta. Já pela manhã, a cidade está totalmente acordada. Carroças rangem ao passar. Rodas de madeira roncando na terra compactada entre as calçadas de tijolos. 2 bois se inclinam para o canzil, sinos tilintando suavemente contra seus pescoços. A carroça está carregada de sacas, cevada talvez ou sementes de gergelim com destino a um lagar de azeite. Um comerciante caminha atrás, distribuindo cumprimentos, parando para conversar com outro negociante cujo pátio serve de pequena oficina. Crianças se esquivam da carroça, brincando de sua própria versão desse mundo adulto. Arrastam carrinhos de terracota atrás delas, versões em miniatura com rodas sólidas e pequenos kanzis. Fazem corridas com animais de argila ao longo das lajes de cobertura dos drenos. Inventam jogos com pequenas figuras que parecem pessoas, gado ou pássaros. Esses brinquedos vão sobreviver quando as carroças de madeira apodrecerem e as roupas de algodão se desfizerem em pó. Arqueólogos milhares de anos depois os segurarão em suas mãos e verão exatamente o que você vê agora. Uma cidade onde a brincadeira das crianças imita o trabalho dos adultos, onde a ideia de uma carroça, de rodas, e movimento e comércio é importante o suficiente para que as crianças construam seus próprios mundos ao redor dela.
Em pulsos e pescoços, pequenos flashes de cor se movem pela poeira marrom e pelos tijolos pálidos. Braceletes de concha cortados e polidos em oficinas costeiras, longe ao sul, chegaram até aqui, longe do interior. Mulheres os empilham quase até o cotovelo. Homens também os usam, às vezes em menor número. Contas de cornalina de oficinas como Chanhudaro brilham em vermelho translúcido profundo na garganta. Lápis lazuli do Afeganistão, raro e caro, aparece em algumas casas. Um azul intenso que parece quase irreal nessa luz. Contas de esteatita, amuletos de faiança, ocasionais reflexos de ouro ou prata. Não confinados a palácios ou templos, pois não há tumbas reais majestosas aqui, mas espalhados por casas comuns, caídos em pátios, enterrados com pessoas que não eram reis. Joias nesse mundo não são apenas para a elite distante. Fazem parte da vida cotidiana. Uma maneira de ser uma pessoa em uma cidade onde a maioria das outras coisas, os tijolos, as plantas das casas, até os pesos que os comerciantes usam, seguem regras rígidas e padronizadas. Suas contas e braceletes são algumas das poucas coisas que parecem exclusivamente suas. Que em algum lugar além das casas, além das ruas ordenadas, os campos começam. Sua dieta depende desses campos funcionando adequadamente. Em parcelas irrigadas e manchas de sequeiro produzindo trigo, cevada, ervilhas e gergelim suficientes. Em tamareiras dando frutos às margens do rio, no frágil equilíbrio entre cheias do rio que são generosas e cheias que são catastróficas. Você talvez tenha ouvido histórias sobre anos em que a monção falha, quando o rio corre baixo, quando os potes de grãos ficam vazios cedo demais. Esse medo faz parte do seu mundo, uma atenção pulsando sobre a rotina cotidiana. E sobre tudo isso, sobre a moagem do grão, o espirro da água do banho, o murmúrio de carroças e comerciantes e crianças, há algo que falta: palavras. Não as palavras faladas do mercado ou da oficina. Essas fluem facilmente o suficiente em uma língua que deixará quase nenhum rastro. O que falta para nós, olhando para trás, são as palavras escritas. O script que você vê em pequenos selos e potes, em etiquetas que marcam fardos de mercadorias, em objetos que podem ser amuletos ou etiquetas ou algo intermediário. Esse script nunca nos contou seus segredos. Você o usa. Talvez você ou alguém que você conhece pressione um selo entalhado na argila úmida, deixando uma linha de pequenos sinais e uma imagem nítida de um touro ou um unicórnio ou uma planta. Para você, essas marcas têm significado. Um nome, um clã, um lugar, um cargo oficial, uma oração. Para nós, olhando do futuro, elas são silenciosas. Podemos reconstruir seus esgotos, suas colheitas, suas joias, seus brinquedos. Podemos mapear suas ruas e medir seus reservatórios e segurar seus fornos de pão em nossas mãos. Mas suas histórias, suas leis, suas canções para a monção, suas explicações de por que os mortos recebem cerâmica, por que o banho importa, por que certos animais aparecem repetidamente em seus selos, esses permanecem trancados atrás de um código que ainda não quebramos. O fim da civilização é um mundo que podemos tocar, mas não ouvir completamente. Então ficamos em suas ruas na imaginação, ouvindo a água sussurrar sob os tijolos, cheirando pão e gergelim e poeira molhada depois da chuva, assistindo crianças fazerem corridas de carrinho de terracota, sabendo que em algum lugar logo fora do alcance estão as palavras que você usa para descrever essa vida para os outros. E à medida que os séculos passam, à medida que a monção começa a vacilar e os rios começam a mudar de ideia, serão essas palavras não registradas, essas escolhas, medos e decisões silenciosas que decidirão como esse mundo ordenado e organizado se desfaz lentamente. Durante a maior parte de sua vida, a monção foi uma promessa. Você não pensa nela como a monção de verão indiana, nem a conecta a nada chamado zona de convergência intertropical. É apenas a estação em que o céu escurece de uma maneira particular. Quando o vento muda, quando certo gosto entra no ar e todos começam a olhar para cima com mais frequência. Tem seus humores. Alguns anos chega cedo com chuvas palpitantes e ruidosas que tamboreiam nos telhados e transformam as ruas em lama escorregadia. Alguns anos chega tarde e as pessoas resmungam. Fazendeiros olham para o céu com mais frequência. Comerciantes hesitam em enviar caravanas até saberem que os rios vão subir.
Mas sob a imprevisibilidade de ano para ano, há uma sensação mais profunda. O senso de que, no final, a monção vai aparecer. É o que torna todo esse mundo possível. Aquelas grades limpas de tijolos e drenos e pátios não flutuam no vácuo. Ficam sobre planícies de inundação e leques aluviais, em terraços baixos acima de rios que, por sua vez, estão inchados e alimentados pelas chuvas de verão. Quando a monção avança para o norte em sua grande migração sazonal, despeja água sobre as terras altas e as planícies. Os rios incham, transbordam para suas planícies de inundação, se espalham em folhas rasas que embebem a terra, depositam silt fresco, reabastecem as águas subterrâneas rasas. Na maior parte do tempo, ninguém precisa construir grandiosos canais de irrigação aqui. O sistema já está incorporado na paisagem. O trigo e a cevada bebem das águas de inundação em recuo. As tamareiras afundam suas raízes em diques e margens. Os poços captam a água que filtrou para baixo e se assentou após as chuvas de cada estação. A monção reabasteça tudo: rios, lagos, tanques, os aquíferos invisíveis sob os tijolos. Mesmo nas áreas mais secas a oeste, onde cidades como Dolavira ficam no solo rochoso entre riachos sazonais, a chuva ainda é o motor invisível. Toda a cidade é uma armadilha para a água. Ruas inclinadas, canais forrados de pedra, captações esculpidas em leito de rocha, pelo menos 16 reservatórios profundos dentro das paredes ou ao longo delas. Quando as tempestades da monção varrem a ilha ou apenas a roçam, de repente essas estruturas silenciosas ganham vida, engolindo o escoamento, retendo-o no fresco e escuro por meses. 1 ou 2 anos perdidos, o sistema consegue suportar. Para isso ele existe. Mas sistemas como esse têm expectativas incorporadas, suposições ocultas. Não foram projetados para um mundo onde o céu lentamente muda de ideia. Do nosso ponto de vista, muito no futuro, podemos assistir essa mudança em câmera lenta. Sedimentos em leitos de lagos antigos, isótopos presos em estalagmites, grãos de silt capturados em terraços de rios antigos. Eles agem como diários que o clima esqueceu de queimar. Quando os cientistas abrem esses registros e os alimentam em modelos climáticos e hidrológicos, um padrão aparece. Entre aproximadamente 4.450 e 3.400 anos atrás, portanto desde perto do auge da vida urbana harapiana, até os séculos em que as grandes cidades se esvaziaram, algo começa a mudar. Não numa mudança dramática única, não um interruptor acionado de uma noite para o dia, mas em uma série de longas e lentas viradas. Em média, toda a bacia do Indo recebe cerca de 10 a 20% menos chuva do que costumava. As temperaturas sobem cerca de meio grau Celsius. Não parece muito. Você pode não notar em uma única vida, mas não é apenas a quantidade de chuva que muda. É onde e quando cai. O grande cinturão de tempestades tropicais, a zona de convergência intertropical, costumava empurrar mais para norte e oeste a cada verão, trazendo o núcleo pesado da monção para as terras do Indo. Agora, por razões que provavelmente envolvem oceanos distantes, mudanças nas temperaturas da superfície do mar, a dança do El Niño e o Índico, o cinturão começa a afundar para o sul. A monção enfraquece no noroeste. As chuvas mais pesadas e confiáveis começam a cair mais ao sul e ao leste. Para você, como fazendeiro ou habitante de uma cidade, isso não parece uma reorganização atmosférica grandiosa. Parece que este ano o rio não chegou bem aos campos que costumava. Parece que o tanque está mais baixo do que meu avô lembra. Parece que o poço que nunca falhou na casa de minha mãe ficou salobro no fundo. E não acontece apenas uma vez. A nova modelagem sugere que, além dessa tendência geral de secagem e aquecimento, houve pelo menos 4 grandes episódios de seca. Não colheitas ruins por 2 ou 3 anos, mas eventos de várias décadas. Cada um se estendendo por mais de 80 anos, às vezes mais de um século. Cada um tocando a maior parte da bacia. 2/3 no mínimo, às vezes mais de 90%. Isso significa que dos contrafortes do Himalaia até o Indo inferior, da planície de Gagar Hakra até o Sindh e Kutch, a chuva foi reduzida ano após ano após ano. Não desaparecida, apenas diminuída e cada vez mais imprevisível. Depois, entre esses longos períodos de seca, o sistema parecia relaxar. As chuvas melhoravam por um tempo. Os rios incham um pouco mais.
As colheitas se recuperam. As crianças crescem ouvindo os idosos falar sobre os anos difíceis, mas elas mesmas veem o sistema funcionando novamente. Exceto que nunca volta ao que era. Cada seca empurra a linha um pouco mais longe. Lagos diminuem, depois enchem até uma linha de costa ligeiramente menor. Áreas úmidas, antes densas de juncos, peixes e aves aquáticas, contraem. Algumas nunca voltam completamente, transformando-se em matagal ou planícies cobertas de sal. As generosas inundações sobre as margens que costumavam se espalhar pelos campos vêm com menos frequência ou com menos profundidade. As pontas dos canais distributários secam. As águas subterrâneas, não totalmente reabastecidas, ficam um pouco mais baixas a cada década. Por um tempo, as cidades absorvem o choque. É para isso que foram construídas, para proteger as pessoas das caprichos do clima. Celeiros e potes de armazenamento guardam o excedente dos bons anos. Poços, drenos e tanques extraem valor de cada gota. As rotas comerciais trazem alimentos e mercadorias de regiões que estão tendo estações melhores, distribuindo o risco. Se você mora em Mohenjo-Daro nas fases iniciais dessa secagem, sua vida diária pode não parecer obviamente apocalíptica. O pão ainda assa. Os drenos ainda sussurram. As contas ainda chegam das costas e das terras altas. Mas em algum lugar além do horizonte, a montante, os rios que alimentam seus campos tornaram-se fios ligeiramente mais finos, e os fazendeiros em suas margens estão trabalhando mais para extrair uma colheita de solo relutante. Menos chuva a montante significa menos silt e menos água chegando à sua planície de inundação. As culturas de inverno que dependiam da lenta retirada das águas de inundação pelos campos não têm a mesma bebida espessa. Os rendimentos caem, talvez não catastroficamente, mas o suficiente para que haja menos margem para erro. Enquanto isso, esses aquíferos rasos sob sua cidade dependem do reabastecimento pelas chuvas sazonais e dos níveis elevados do rio, pressionando a água lateralmente para o solo. Reduz a monção, a pressão cai também. Poços que antes estavam confortavelmente cheios ao final de cada estação chuvosa, agora raspam o fundo quando a próxima deveria chegar. Em Dolavira, os reservatórios de pedra fazem seu trabalho, mas cada período seco morde um pouco mais fundo. Quando você depende de capturar pulsos de chuva para passar meses longos e secos, e esses pulsos enfraquecem, não dá para simplesmente abrir uma torneira em outro lugar. Os efeitos se propagam para cada parte da vida. Lagos e pântanos encolhendo significam menos peixes, menos moluscos, menos plantas silvestres para colher quando as colheitas falham. Rebanhos de gado e búfalos precisam de mais terra e mais esforço para mantê-los hidratados, empurrando os pastores a se moverem com mais frequência, a pressionarem mais para zonas marginais ou para terras que os agricultores também querem. Com o tempo, essa tensão se acumula em segundo plano. O comércio também sente a pressão. Os níveis dos rios ditam o tráfego de barcos, à medida que os canais alimentados pela monção se tornam riachos sazonais em alguns trechos. As janelas de navegação se estreitam. As caravanas precisam desviar para contornar manchas áridas em expansão ou para se conectar às fontes de água confiáveis restantes. Um comerciante pode não conhecer a palavra hidrologia, mas sabe que uma rota, que antes levava 10 dias, agora leva 12 ou 15 e que os riscos parecem maiores. Nada disso, por si só, destrói uma cidade em uma estação. Essa é a parte insidiosa. A crise funciona mais como uma catraca do que como um martelo. Cada longa seca empurra o sistema para uma configuração ligeiramente mais estressada. Campos são abandonados nas margens secas primeiro. Assentamentos na borda da rede ficam mais escassos. Famílias se mudam mais perto de rios confiáveis ou para regiões onde o enfraquecimento da monção ainda é forte o suficiente. Talvez mais para o leste, em direção à planície do Ganga, onde o cinturão de chuva deslocado agora permanece mais tempo. Então vem uma recuperação parcial. As chuvas melhoram. Por uma ou duas gerações, as pessoas falam sobre como os deuses se lembraram de nós, mas as fazendas que foram abandonadas na beira não são todas recuperadas. Algumas estão muito degradadas agora, seus solos finos, soprados ou lavados. O lago que antes sustentava um conjunto de aldeias de pesca nunca volta completamente à sua antiga riqueza. O novo normal é um pouco mais estreito. Estudos anteriores, mesmo antes dos modelos mais recentes,
já sugeriam essa história: um enfraquecimento gradual da monção do Indo e uma deriva para leste, de onde a ação real da chuva estava acontecendo. O novo trabalho não derruba esse quadro, ele o afia. Em vez de um único longo declínio, vemos pulsos, surtos de seca separados por alívios incompletos. De dentro do mundo arapiano, esses pulsos teriam sido vividos como sequências de décadas difíceis e mais fáceis. Uma criança nascida no início de uma seca pode nunca ver uma cheia verdadeiramente generosa em toda a sua vida. Um neto nascido em uma recuperação parcial pode ouvir contos de tempos piores e acreditar que o perigo passou. Enquanto isso, as fundações do sistema urbano literal e metaforicamente estão sendo minadas pela lenta retirada da água. Os drenos cuidadosamente assentados ainda funcionam, mas os poços a que se conectam são mais rasos. Os reservatórios ainda estão lá, mas suas áreas de captação estão mais secas. A grande monção, que antes parecia um parceiro confiável no trabalho anual de viver, começou a se comportar como outra coisa. Uma força poderosa que já não escuta tão atentamente as necessidades das planícies. As cidades ainda não ficam em silêncio. Isso vem mais tarde, e não em todo lugar de uma vez. Por ora, as pessoas se adaptam, improvisam, resistem. Mas as condições de fundo que permitiram que milhões se aglomerassem em ordem forrada de tijolos estão mudando sob seus pés. A monção ainda vem. Apenas não vem para eles exatamente da mesma maneira que antes. Se você pudesse se elevar suavemente acima dessa paisagem secante e olhar lá embaixo, há um recurso para o qual seus olhos continuariam sendo puxados de volta. Uma cicatriz pálida e sinuosa cruzando as planícies. Larga, plana, estranhamente vazia. Começa perto das baixas colinas de Shivalik, atravessa o que é hoje Haryana e Rajastão, depois deriva para o oeste até o deserto de Cholistan, no Paquistão, antes de sumir na areia. Do ar sob certas luzes é óbvio, um antigo leito de rio agora quieto, um canal fantasma. Hoje o chamamos de Gagar Hakra. No chão ao longo desse corredor seco, arqueólogos caminharam e escavaram e peneirou. O que continuam encontrando repetidamente são rastros de vida harapiana. Pequenas aldeias, cidades maiores, pequenas dispersões de cerâmica e tijolos. Em alguns trechos, há mais sítios do período harapiano ao longo desse leito de rio morto do que ao longo do Indo vivo. É como se um dia esse canal vazio tivesse sido a espinha dorsal de um mundo inteiro. Muito antes da imagem de satélite, as pessoas no sul da Ásia tinham outro nome em mente para um poderoso e vivificante rio que parecia ter desaparecido. Saraswati. Em alguns dos hinos mais antigos do Rig Veda, a Saraswati é louvada como um rio poderoso, fluindo das montanhas até o mar. Não um fio d'água, não um riacho menor, mas uma grande presença rugindo. Então, quando exploradores dos séculos XIX e XX notaram esse largo leito de rio seco e depois notaram a densidade de sítios antigos ao longo dele, uma história atraente quase se escreveu sozinha. O Gagar Hakra, argumentaram alguns, deve ser a Saraswati perdida. Outrora um vigoroso rio alimentado pelo Himalaia, correndo das altas neves, fluiu entre o Indo e o Ganga, nutrindo cidades e campos. Então algo aconteceu. O rio foi cortado de suas fontes glaciais, ou engolido pelo deserto, ou mudou abruptamente de curso. Sem sua água, a civilização que ele sustentava murchou e morreu. É uma narrativa com profundo apelo emocional. Toca tradições religiosas vivas que reverenciam a Saraswati não apenas como um rio, mas como uma deusa do conhecimento e do discurso. Mas quando você começa a pedir à própria paisagem sua versão da história, as respostas ficam mais complicadas. Um rio não simplesmente desaparece sem deixar pistas. Deixa para trás areia e silt, terraços e cortes de margem, pequenas assinaturas nos minerais que transporta. Quando os geólogos amostraram o antigo canal do Gagar Hakra e rastrearam a origem das areias dentro dele, um padrão emergiu. Os grãos não apenas diziam que um grande rio um dia fluiu aqui. Eles diziam qual grande rio. Apontavam para o norte e o oeste, em direção ao Sutlej. Em algum momento no passado mais profundo, o Sutlej, o mesmo rio do Himalaia que agora se junta ao Indo no Paquistão, percorreu um caminho muito diferente. Fluía pelo que é hoje o corredor do Gagar Hakra, derramando água gelada e silt pela planície. Naqueles dias, muito antes de qualquer tijolo ter sido assentado em Mohenjo-Daro ou Harappa,
Esse canal fantasma era um rio real e poderoso. Mas as areias também nos dizem quando isso mudou. Usando técnicas como luminescência opticamente estimulada, que podem revelar quando os grãos minerais foram expostos pela última vez à luz solar, pesquisadores reconstruíram a história do Sutlej. As datas que obtiveram eram surpreendentemente antigas. O Sutlej parece ter começado a abandonar o Gagar-Hakra por volta de 15.000 anos atrás, perto do fim da última idade do gelo. Por um pouco depois de 8.000 anos atrás, antes de 6.000 a.C., ele havia mudado completamente para seu curso atual, firmemente comprometido com a bacia do Indo. Isso é milhares de anos antes das primeiras ruas arapianas urbanas terem sido traçadas, antes da fase arapiana madura, mesmo antes das fases iniciais, baseadas em aldeias que lentamente cresceram naquele mundo urbano. Portanto, quando as grandes cidades arapianas estão funcionando, o período que estivemos percorrendo nesta história, esse canal não está mais carregando um rio perene do Himalaia de corpo completo. O Gagar-Hakra é outra coisa, é um rio de monção. Pense nele como uma artéria sazonal pulsando de vida quando as chuvas são generosas, desvanecendo de volta a um fluxo mais estreito nos meses secos. Alimentado não por glaciares distantes, que não se importam se a monção de um ano é fraca, mas pelas próprias chuvas, pelo mesmo sistema que acabamos de ver sendo lentamente retirado desta região. Ao longo de suas margens, as comunidades arapianas prosperam. Constroem em tijolo de barro e tijolo cozido. Cultivam campos que bebem das cheias sazonais. Escavam poços nos aquíferos rasos que incham após bons anos de monção. Alguns assentamentos são cidades consideráveis, outros são mais modestos. Juntos formam um dos mais densos agrupamentos de sítios arapianos em qualquer lugar. Mas o Gagar-Hakra tem um tipo diferente de vulnerabilidade incorporada. Se você vive ao longo do Indo propriamente dito, ou de um dos seus principais afluentes glaciais, um mau ano de monção, a montante pode significar cheias de verão ligeiramente mais baixas. Menos dispersão pelas margens, uma estação mais apertada, mas o rio ainda flui. A neve e o gelo nas altas montanhas ainda derretem todo o ano, fornecendo uma linha de base de água que não rastreia instantaneamente cada mudança no céu. Se você vive ao lado de um rio sazonal alimentado pela monção, esse amortecedor não existe. Corte a chuva e o próprio rio começa a se estreitar, a se fragmentar, a falhar. À medida que os séculos que estávamos traçando se desdobram, esses longos episódios de seca, esse declínio de 10 a 20% nas precipitações pela bacia, a situação do Gagar-Hakra muda dramaticamente. O que havia sido um rio sazonal relativamente confiável torna-se mais irregular. Em bons anos ainda incha, talvez o suficiente para se espalhar modestamente pela sua planície de inundação. Em anos medianos, pode fluir fortemente por uma temporada mais curta. Em décadas ruins, seus trechos superiores podem correr apenas brevemente ou se partir em poças desconexas e trechos pantanosos, enquanto o canal rio abaixo fica seco pela maior parte do ano. Para os centenas de assentamentos arapianos, alinhados ao longo de suas margens, isso não é uma mudança hidrológica abstrata. São poços que não enchem tão alto quanto costumavam. São campos que precisam ser deixados, porque a cheia não chegou bem a eles nesta estação. É o gado caminhando cada vez mais longe da aldeia para encontrar água, voltando mais magro. Podemos ver as consequências na arqueologia. Com o tempo, muitos dos maiores sítios arapianos ao longo do Gagar-Hakra mostram sinais de contração. As camadas de ocupação mais densas afundam. Alguns assentamentos são completamente abandonados. Aldeias menores e mais tardias aparecem em posições diferentes, mais perto de qualquer água que reste, ou mais para o leste e o norte, onde a monção enfraquecida ainda tem um pouco mais de força. Não é que um único e poderoso rio Saraswati entrou em colapso de uma só vez e levou a civilização consigo. Em vez disso, um conjunto completo de rios e riachos sazonais, dos quais o Gagar-Hakra era um dos mais importantes, perdeu gradualmente sua confiabilidade. A espinha dorsal dos assentamentos que eles sustentavam tornou-se cada vez mais difícil de manter. Os textos sagrados, os hinos a Saraswati, podem codificar memórias de rios mais cheios e fluxos mais amplos, de um tempo em que esse corredor era mais verde,
quando a água realmente parecia se mover das montanhas até o mar. Também podem misturar idealização com geografia, como as tradições sagradas frequentemente fazem. O que os sedimentos e os padrões de assentamento concordam, no entanto, é que no apogeu do urbanismo arapiano, esse corredor estava vivendo na faca de uma faca de chuva de monção. E quando a monção começou a se afastar, a beira da faca começou a desmoronar. Isso não torna a história da Saraswati Gagar-Hakra menos significativa. Se for por aí, torna-a mais profunda. Em vez de um único desastre dramático, vemos gerações de pessoas tentando se agarrar numa paisagem que estava muito lentamente perdendo sua água. Pessoas se movendo, se adaptando, relocalizando suas aldeias, carregando seus hábitos e seus deuses com elas, à medida que o rio sob seus pés virava, ao longo de séculos, de corrente para a memória. O mistério do rio desaparecido, então, não é um truque de mágica onde algo está lá num momento e sumiu no próximo. É um processo de longa duração, uma história de adaptação gradual e perda gradual que se estende por séculos, tecida em gerações de memórias individuais e decisões coletivas que nunca foram registradas em nenhum texto que possamos ler. Mas podemos seguir as pistas. E as pistas, quando as colocamos juntas com cuidado, contam uma história que é ao mesmo tempo mais humana e mais estranha do que qualquer colapso dramático que poderíamos imaginar. O primeiro sinal de que algo está mudando não aparece nas grandes cidades, aparece nas bordas. Imagine que você é um arqueólogo trabalhando num levantamento de campo no deserto de Cholistan, no que hoje é o leste do Paquistão. O sol está implacável. O vento sopra a areia seca de uma direção, depois de outra. Mas você continua caminhando, cruzando transecto por transecto. E a cada hora ou duas vê algo que outros olhos perderiam completamente. Uma concentração ligeiramente mais escura de terra, alguns fragmentos de cerâmica semi-enterrados, talvez a borda curvada do que foi uma vez uma panela ou um pote de armazenamento. Você marca o ponto no seu GPS. Você o cataloga. E quando termina o levantamento e compila os dados, vê que centenas desses pequenos sítios pontuam o corredor do antigo Gagar-Hakra. Não são cidades. São aldeias, acampamentos, postos avançados. O tipo de assentamento que uma família ou um clã estendido deixa para trás quando fica em algum lugar por uma geração ou duas. Depois segue em frente. O padrão nos dados é o que conta a história. Na fase madura da civilização, esses pequenos sítios estão espalhados ao longo de todo o comprimento do sistema fluvial, mas estão concentrados ao redor dos sítios maiores. As aldeias existem em relação às cidades, fornecendo trabalho, alimento, mão de obra, recebendo proteção, acesso a mercados e bens artesanais de qualidade. Depois, à medida que avançamos para as fases tardias, o que os arqueólogos chamam de Harapiano tardio, grosseiramente entre 901 300 a.C., o padrão começa a mudar. Os grandes sítios ao longo do Gagar-Hakra mostram sinais de contração ou abandono. Mas os pequenos sítios, eles não desaparecem tão rapidamente quanto as cidades. Na verdade, em algumas partes da paisagem, proliferam. Isso nos diz algo importante sobre como o colapso realmente aconteceu. Não foi um êxodo em massa. Não foi todo mundo marchando ao mesmo tempo em direção a algum destino. Foi um desfazimento incremental. As pessoas que viviam nas aldeias ao redor de uma cidade que estava encolhendo não tinham necessariamente para onde ir. Elas ficavam onde estavam, ou se moviam um pouco, talvez para mais perto de um riacho ainda confiável, para uma aldeia vizinha que tinha um poço que ainda produzia bem. E as cidades? As cidades esvaziavam lentamente, à medida que as populações se dispersavam para essas redes de aldeias menores e mais flexíveis. É como ver um rio que estava alimentando uma grande represa começar a diminuir. A represa não desaparece num estalo. Esvaziava lentamente. O nível cai. As bordas ficam expostas. A vida na margem recua para o centro. E, eventualmente, o que restava não era suficiente para manter toda a infraestrutura, todos os diques, toda a maquinaria de distribuição funcionando. As pessoas não abandonavam uma civilização. Abandonavam uma estrutura específica que dependia de certas condições para funcionar. O que essas condições eram? Água, é claro, mas também algo mais sutil, escala. Os sistemas de drenagem de Mohenjo-Daro, a centralização de grãos em Harappa,
Os sistemas de reservatórios de Dolavira todos dependiam de populações suficientemente grandes para mantê-los. Um dreno que funciona perfeitamente quando 10 famílias o limpam regularmente torna-se inutilizável quando sobram 2 ou 3. Um celeiro que faz sentido quando tem de guardar excedente para 50 famílias não justifica o esforço de manutenção quando há apenas 6 ou 7. Os arqueólogos têm uma palavra para isso. Chamam de ratchet do limiar. Um sistema complexo pode absorver uma quantidade razoável de estresse. Menos chuva, uma colheita ruim, a saída de algumas famílias, enquanto permanecer acima de certos limiares críticos de tamanho, riqueza e capacidade organizacional. Mas uma vez que cai abaixo desses limiares, o próprio sistema começa a se deteriorar, e essa deterioração torna mais difícil recuperar os níveis anteriores. A dreno entupida que ninguém tem tempo de limpar piora a qualidade da água, o que desencoraja mais famílias de ficar, o que significa que há ainda menos pessoas para limpar o dreno, o que piora ainda mais a qualidade da água. O ratchet gira em uma direção, nunca volta. Mas aqui está o que a maioria das narrativas de colapso perde. Do ponto de vista das pessoas que estavam vivendo dentro desse processo, não havia necessariamente nenhum momento de catástrofe clara. Não havia nenhuma noite em que todos decidiram que a civilização havia terminado e que era hora de partir. Havia apenas um acúmulo de decisões individuais, cada uma fazendo sentido no contexto de quem as tomava. Uma família que vivia na periferia de Mohenjo-Daro vê que o campo que irrigavam há 3 gerações está produzindo cada vez menos. O rio que alimentava seu canal de irrigação está um pouco mais baixo do que o normal ano após ano. Eles ouvem de parentes que vivem mais para o leste que as coisas estão melhores lá. Então partem. Levam o que podem carregar, deixam o que não podem. A casa fica vazia. 6 meses depois, seus vizinhos ficam um pouco mais isolados. Sem a família de ao lado para ajudar durante a colheita, as coisas ficam mais difíceis. Quando sua própria filha adulta os convida para juntar-se a ela na aldeia para onde ela se mudou há 2 anos, consideram e eventualmente partem também. E assim por diante, casa por casa, família por família, durante décadas e séculos. O esvaziamento de Mohenjo-Daro não foi uma fuga em pânico. Foi uma série de escolhas racionais feitas por pessoas que estavam respondendo razoavelmente às condições que enfrentavam. O que fazem com seus pertences mais valiosos quando vão? Levam o que podem. Contas, ferramentas de bronze, sementes. Mas os potes de armazenamento pesados, as pedras de moagem, os pesados tijolos de terracota de seus fornos de pão, esses ficam para trás. E é por isso que os arqueólogos encontram esses objetos abandonados in situ. Não porque as pessoas foram varridas tão abruptamente que não tiveram tempo de pegar nada, mas porque pegaram o que tinha valor e deixaram o que era muito pesado ou substituível. Há uma diferença entre uma cidade devastada e uma cidade esvaziada. E Mohenjo-Daro está no segundo grupo. Há outro fator que é fácil perder em narrativas simples de seca e aquecimento. A mesma instabilidade climática que reduzia a confiabilidade da monção também produzia, às vezes, o extremo oposto. Os modelos climáticos para este período sugerem não apenas uma diminuição geral nas precipitações, mas também um aumento na variabilidade. Anos em que a monção chega fraca alternavam com anos em que chegava mais forte do que o normal, e quando chegava forte, chegava em cidades e planícies de inundação que haviam sido redesenhadas por gerações de adaptação à seca. Os canais de drenagem de Mohenjo-Daro foram projetados para lidar com os volumes normais de escoamento que a cidade produzia. Foram calibrados para um regime hidrológico específico. Quando as chuvas intensas chegaram após longos períodos de seca, o solo endurecido e ressecado não absorvia a água tão facilmente. O escoamento era mais rápido, mais violento. Os drenos ficavam sobrecarregados. Há evidências de inundações na arqueologia de Mohenjo-Daro. Camadas de silt depositado dentro de edifícios, pisos que foram elevados repetidamente à medida que as pessoas tentavam ficar acima do nível de inundação, uma sequência de reconstruções que sugere uma batalha contínua contra a água que entrava pela direção errada, de cima em vez de fluir ordenadamente para baixo pelos drenos. Em algum momento durante o Arapiano tardio, o rio Indo mudou seu curso. Esta é outra peça do quebra-cabeça
que os geólogos têm trabalhado para reconstruir. Rios grandes e arenosos como o Indo não ficam quietos. Eles meandram, cortam novos canais, abandonam os velhos. Em uma escala de décadas a séculos, a beira de água de uma grande cidade como Mohenjo-Daro pode mudar de forma significativa. Se o Indo se afastou de Mohenjo-Daro, ou pior, se moveu em direção a ela de forma que criou inundações mais frequentes ou mais severas, isso poderia ter acelerado dramaticamente o abandono. Não porque uma inundação catastrófica destruiu a cidade de uma só vez, mas porque uma série de inundações progressivamente piores tornava a vida lá cada vez mais difícil e cada vez menos atraente. Existem algumas evidências da chamada teoria das inundações. Partes de Mohenjo-Daro mostram evidências de tentativas repetidas de elevar edifícios e ruas acima dos níveis de inundação. Uma série de melhorias que sugere uma batalha em curso contra as águas crescentes. Mas a teoria permanece controversa. A arqueologia é suficientemente ambígua para permitir interpretações múltiplas. O que é mais certo é que o Indo é um rio que muda, e qualquer civilização construída ao longo de suas margens estava construída sobre uma fundação que não era tão estável quanto parecia. O que os harapianos tinham feito tão magnificamente, domesticar a água, canalizá-la, dominá-la dentro de suas cidades, era ao mesmo tempo uma fonte de vulnerabilidade. Haviam construído cidades que dependiam do rio se comportar mais ou menos como sempre se comportara. Quando o rio decidiu se comportar de forma diferente, a infraestrutura cuidadosamente projetada, que havia sido tão impressionante, tornou-se um obstáculo. Enquanto o sistema hidrológico ficava sob pressão, as redes comerciais que haviam sustentado a civilização também começavam a se desfazer. Lembre-se, a civilização harapiana estava integrada em teias de troca que se estendiam da Mesopotâmia ao Afeganistão. Essa integração era uma fonte de força quando os tempos eram bons. Permitia que a civilização acessasse recursos de regiões distantes, espalhasse o risco por uma área geográfica enorme, especializasse sua produção de maneiras que criavam valor econômico real. Mas redes comerciais de longa distância dependem de dois fatores críticos: a capacidade de mover bens com segurança e de forma confiável ao longo de longas distâncias e a existência de parceiros comerciais com os quais negociar. Quando esses fatores se deterioraram em ambas as extremidades, as consequências para o Vale do Indo foram severas. Do lado mesopotâmico, os últimos textos que mencionam Meluhha datam de cerca de 750 a.C. Depois disso, o silêncio. A razão pode estar parcialmente nos acontecimentos da Mesopotâmia. O período entre 700 a.C., foi marcado por agitação significativa, com o antigo Império Acadiano em colapso, cidades-estados sumérias competindo pelo controlo e, eventualmente, a ascensão de Babilônia sob Hammurabi. Esses distúrbios políticos perturbavam as rotas comerciais, mudavam quem controlava os portos e redes de distribuição, tornavam os investimentos de longa distância mais arriscados. Do lado do Indo, os problemas eram igualmente sérios. O porto de Lothal, que havia sido a porta de entrada da civilização para o comércio marítimo, dependia do rio Sabarmati, mantendo fluxo suficiente para encher o dique de maré. À medida que a seca se aprofundava, os rios de Gujarat ficavam menos confiáveis. A janela navegável para embarcações entrando e saindo dos portos do Indo estreitava-se. Os custos de manutenção de rotas comerciais de longa distância aumentavam enquanto as recompensas diminuíam. Há também o problema das matérias-primas. O cobre de Omã, que havia alimentado as fundições da Idade do Bronze em todo o mundo harapiano, tornou-se menos acessível à medida que as redes marítimas se deterioravam. O lápis-lazuli do Afeganistão, transportado ao longo de cuidadosamente mantidas rotas de caravana, ficou mais difícil de obter à medida que as secas perturbavam essas rotas. O ouro do sul da Índia, a concha da costa, o âmbar das terras do norte, todos dependiam de uma infraestrutura de transporte e troca que ficava sob crescente pressão. Quando um comerciante não consegue mais obter o cobre de que precisa, o ferreiro que dependia do seu fornecimento fica sem trabalho. Quando um ferreiro fica sem trabalho, tem menos para gastar com as contas que o artesão de contas produzia.
Quando o artesão de contas vende menos, compra menos algodão bruto da fazenda. Quando o fazendeiro vende menos algodão, tem menos capacidade de pagar as taxas ou obrigações comunitárias que sustentavam os serviços públicos. Os efeitos repercutiam ao longo da cadeia de especialização econômica que havia criado tanta riqueza para estas cidades. A especialização que havia sido tão importante para o florescimento das cidades arapianas revelou-se uma fonte de vulnerabilidade quando os sistemas que sustentavam essa especialização começaram a falhar. Uma comunidade que havia desenvolvido uma profunda perícia na produção de contas de cornalina para a exportação não podia simplesmente mudar para a produção de alimentos quando a rede comercial colapsou. Os seus solos, as suas ferramentas, as suas competências, a sua localização, tudo estava otimizado para uma função que deixara de ser viável. O colapso do comércio de longa distância criou ondas de contração em todo o sistema. Cidades que haviam sido polos de produção especializados ficaram numa posição mais fraca do que aldeias rurais autossuficientes que nunca haviam dependido de redes de comércio distantes para a sua sobrevivência. O paradoxo do colapso arapiano é que o que havia tornado as suas cidades tão extraordinariamente ricas e poderosas, a especialização, a integração, a dependência de sistemas complexos e interligados, era exatamente o que as tornava tão vulneráveis quando esses sistemas entravam sob pressão. Aqui devemos enfrentar uma das teorias mais antigas e mais persistentes sobre o fim da civilização do Vale do Indo, a teoria da invasão ariana. Durante décadas após a descoberta das cidades arapianas, muitos arqueólogos e historiadores abraçaram uma narrativa atraente. As cidades foram destruídas por invasores, povos proto-indo-europeus que chegaram das estepes euroasiáticas, os chamados arianos, empurrados para o sul por qualquer combinação de expansão populacional, pressão climática e desejo de novas terras. Esses guerreiros montados com suas armas de ferro e seus cavalos varreram as cidades da planície e substituíram a velha ordem por algo novo. A teoria tinha um apelo narrativo óbvio. Explicava o desaparecimento da civilização ao identificar um único agente causal identificável. Também se encaixava, ou parecia encaixar-se, com os textos védicos, que descrevem conquistas, batalhas e a subjugação de povos anteriores, chamados dasas ou dacius. E parecia consistente com as grandes fraturas culturais evidentes na arqueologia. A ausência de script harapiano nos níveis arqueológicos após cerca de 650 a.C. As mudanças nos estilos de cerâmica, as diferenças nos padrões de assentamento. O problema é que a evidência arqueológica simplesmente não sustenta a teoria de invasão. John Marshall, que liderou as primeiras escavações em Mohenjo-Daro na década de 1920, notou que vários esqueletos foram encontrados nos níveis superiores da cidade em posições não formais, como se tivessem morrido de repente. Isto foi amplamente citado como evidência de massacre, mas uma análise posterior revelou sérios problemas com esta interpretação. Os esqueletos eram de diferentes períodos, não todos do mesmo evento catastrófico. Muitos mostravam sinais de doenças ou nutrição precária, não de violência. E a distribuição dos corpos era consistente com morte normal em vez de massacre em massa. Mais decisivo ainda, não há nenhuma camada de destruição consistente, nenhuma camada de cinzas de incêndios maciços, nenhum arsenal de armas escondidas por pessoas que esperavam um ataque, nenhuma estratificação clara de antes da chegada dos invasores e depois. O que os arqueólogos encontram, em vez disso, é o padrão gradual de esvaziamento e deterioração que temos estado a descrever. Menos pessoas, manutenção menor, estilos de artefactos mais simples e menos padronizados, eventualmente abandono. Há outro problema com a teoria de invasão: o timing. A maioria das evidências arqueológicas de penetração indo-europeia no noroeste da Índia aponta para um período posterior ao colapso das grandes cidades arapianas. Os povos que trazem consigo os artefactos e padrões culturais que associamos à chegada dos ancestrais dos falantes de sânscrito chegam a uma paisagem que está a maioria já esvaziada ou em vias de esvaziamento. Podem ter explorado o vácuo deixado pelo colapso arapiano, mas é muito improvável que o tenham causado.
O linguista Michael Witzel e outros estudiosos que trabalham nos textos mais antigos do Rig Veda têm argumentado de forma convincente que os hinos referem-se a uma paisagem geográfica que corresponde ao noroeste da Índia e Paquistão, o território da velha civilização do Indo, mas que os inimigos que descrevem, os Dasas com as suas cidades e os seus riquezas, não são necessariamente povos arapianos vivendo no auge do seu poder. São muito mais provavelmente os descendentes dos arapianos, as comunidades dispersas e enfraquecidas do arapiano tardio que ainda habitavam o corredor por onde as grandes cidades haviam florescido séculos antes. Nesta leitura, os Vedas não são um registro da destruição da civilização harapiana. São um registro da interação, provavelmente conflituosa, mas também provavelmente sincrética e complexa, entre os falantes de língua indo-europeia que chegavam do noroeste e os habitantes muito dispersos, culturalmente fragmentados, mas não de forma alguma extintos de uma velha e orgulhosa tradição. O que aconteceu nessa fronteira cultural é uma das grandes questões sem resposta da história do sul da Ásia. Mas a invasão que destruiu a civilização tornou-se cada vez mais difícil de defender à medida que a arqueologia se tornou mais rigorosa. E assim chegamos à pergunta que aflige esta história desde o início. Se as cidades foram esvaziadas gradualmente, se não houve catástrofe única, se não há evidências de massacre em massa ou fuga em pânico, então, para onde foram os 5 milhões de pessoas? A resposta, para a qual os arqueólogos e os geneticistas têm vindo a reunir evidências nos últimos 20 anos, é simultaneamente simples e profunda. Não foram a lado nenhum. Ficaram, adaptaram-se, transformaram-se. Vamos seguir o fio genético primeiro, porque é o mais novo e, em alguns aspectos, o mais revelador. Durante a última década, os investigadores conseguiram extrair e sequenciar ADN antigo de restos humanos encontrados em contextos arqueológicos do sul da Ásia. Os resultados têm sido fascinantes. Os habitantes do Vale do Indo, durante o período maduro, eram predominantemente descendentes dos primeiros agricultores do sul da Ásia. As pessoas cujos ancestrais haviam estabelecido aldeias como Mergar milhares de anos antes, misturadas com quantidades menores de linhagens ancestrais, caçadoras-recolectoras mais antigas. Não eram geneticamente idênticos aos modernos sul-asiáticos, mas eram claramente os seus ancestrais. E quando olhamos para as populações modernas do sul da Ásia, tanto as que hoje vivem em Bangladesh, como as que vivem no Rajastão, tanto os falantes de dravidiano no Tamil Nadu, como os falantes de línguas indo-europeias no Punjab, encontramos um perfil genético que é uma mistura de linhagens ancestrais arapianas com linhagens que chegaram mais tarde, provavelmente associadas à expansão das populações de língua indo-europeia das estepes durante o segundo milênio antes de Cristo. Em outras palavras, o povo da civilização do Vale do Indo não desapareceu. A sua herança genética flui através de quase todos os sul-asiáticos vivendo hoje. Quando um biólogo em Calcutá ou um fazendeiro no Sindh examina o mapa genético das suas células, há uma linha direta que remonta àquelas pessoas que caminhavam pelas ruas em grade de Mohenjo-Daro, que moldavam tijolos usando aquelas proporções padronizadas, que esvaziavam as suas bacias de banho nos drenos cobertos de pedra e esperavam que fluíssem para fora da cidade e fossem embora. Mas o ADN é apenas parte da história. O que aconteceu às suas culturas, às suas línguas, às suas formas de organizar o mundo. Siga as pessoas durante o período arapiano tardio, que se estende muito grosseiramente, de cerca de 300 a.C., e o que vemos é um espetáculo de dispersão sem precedentes. Algumas populações movem-se para sul, para as regiões costeiras de Gujarat e Kathiawar. Aqui, os sítios arapianos tardios mostram uma mescla interessante. Cerâmica que mistura tradições arapianas com estilos locais, arquitetura que simplifica as formas arapianas, mas mantém alguns dos seus princípios organizacionais básicos. As pessoas não abandonam completamente quem são. Levam consigo os seus hábitos mentais, as suas formas de organizar o espaço, as suas preferências estéticas, mas adaptam-nos às realidades de um ambiente diferente e de recursos diferentes. Outras populações movem-se para leste,
em direção ao território que hoje é o Uttar Pradesh e Bihar. O fio da rota do Ganga. Aqui, de novo, vemos o mesmo padrão. Sítios arapianos tardios que mostram elementos claramente derivados da tradição da planície do Indo, mas que são menores, menos formalizados, menos dependentes da infraestrutura centralizada que havia caracterizado as grandes cidades. Há um sítio em particular que nos conta muito sobre como esta transição foi vivida de dentro. Perak, no Baluchistão, é um sítio que floresce durante o período exatamente quando as grandes cidades da planície do Indo estão a ser abandonadas. As suas camadas de ocupação mostram uma comunidade que estava adoptando ativamente novos animais e novas culturas. O cavalo, o camelo, o arroz pede, enquanto mantinha continuidade com as tradições materiais arapianas mais antigas. É o tipo de evidência que nos diz que as pessoas não eram vítimas passivas de colapso. Eram atores ativos que estavam a fazer escolhas, a experimentar, a adaptar. A adopção do cavalo é especialmente interessante. O cavalo doméstico não era nativo do sul da Ásia. Chegou durante o segundo milênio antes de Cristo, provavelmente por via das redes de comércio e contato que ligavam a planície do Indo às estepes ao norte. Mas a rapidez com que as comunidades arapianas tardias adoptam o cavalo e o camelo e novas práticas agrícolas sugere que não eram povos moribundos e conservadores que se agarravam às formas antigas enquanto o seu mundo desmoronava. Eram comunidades adaptativas que reconheciam e incorporavam vantagens quando as viam. Esta capacidade adaptativa, de facto, pode ser a herança mais importante da civilização do Vale do Indo. As pessoas que construíram Mohenjo-Daro não construíram aquelas ruas perfeitas porque eram rígidas e inflexíveis. Construíram-nas porque tinham desenvolvido ao longo de milênios uma extraordinária capacidade de coordenar, planear, manter sistemas complexos e responder a desafios. Essa capacidade não desapareceu quando as cidades ficaram vazias. Viajou com as pessoas que saíram delas. E há algo mais que viajou com elas: as memórias e os conhecimentos práticos que haviam sido incorporados nas suas formas de vida. Pense nisto. O agricultor que cultivava a planície de inundação do Indo durante o período maduro sabia coisas sobre o solo, sobre quando plantar, sobre como gerir a água, sobre quais variedades de culturas funcionavam melhor, em quais condições, que representavam milhares de anos de observação e experimentação acumuladas. Esse conhecimento não estava escrito em nenhum lugar. Estava incorporado na prática, transmitido de pai para filho, de mãe para filha, através de anos de trabalho comum nos campos. Quando esse agricultor se movia para uma nova região, levava esse conhecimento consigo. Tinha de o adaptar às novas condições, é claro, mas partia de uma base muito mais rica do que qualquer pessoa que chegasse àquela região sem esse fundo. Era por isso que as comunidades arapianas, mesmo depois do colapso das suas grandes cidades, eram frequentemente as mais competentes e bem-sucedidas na agricultura em qualquer região onde se fixavam. Há um paradoxo central na história do colapso arapiano, que raramente é totalmente apreciado. A civilização que desapareceu plantou as sementes de tudo o que veio a seguir no sul da Ásia. A tradição agrícola que sustentou as cidades do Indo não morreu quando as cidades esvaziaram. Sobreviveu nas práticas das comunidades dispersas que continuaram a cultivar a planície de inundação, a explorar os solos ricos da planície do Ganga, a gerir os sistemas de irrigação que tornariam o subcontinente uma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. O arroz pede que as comunidades arapianas tardias adoptaram durante a transição tornou-se a base alimentar de metade da humanidade nos milênios seguintes. Os animais domesticados que os arapianos tinham criado e trabalhado, o zebu, o búfalo d'água, o camelo, continuaram a ser as bestas de carga da civilização do sul da Ásia. O algodão que fiavam e teciam tornou-se uma das culturas mais importantes do mundo. A experiência acumulada em gestão da água, em compreender os caprichos do sistema da monção, em gerir a escassez e a abundância de água, toda essa experiência prática foi transmitida através das gerações. Mas há algo mais profundo ainda. Há fortes razões para acreditar que as línguas dravidianas, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam e várias outras línguas faladas por centenas de milhões de pessoas no sul da Índia
podem descender das línguas faladas nas cidades harapianas. Isso é controverso e ainda não está completamente estabelecido, mas as evidências são sugestivas. O linguista Asko Parpola passou décadas a tentar decifrar o script harapiano e chegou à conclusão de que a língua subjacente tem características que a tornam consistente com o proto-dravidiano. Outros linguistas, como Iravatam Mahadevan, chegaram a conclusões semelhantes a partir de ângulos diferentes. Se eles estiverem certos, e é um se importante dado que o script ainda não foi decifrado, então quando um falante de Tamil em Chennai usa a sua língua hoje, está a usar uma língua cujas raízes mergulham diretamente nas ruas em grade de Mohenjo-Daro. As implicações são extraordinárias. Os textos mais antigos em línguas dravidianas, como o Tolkappiyam Tamil, datam de há uns 2000 anos. Mas se as línguas dravidianas descenderem do harapiano, então as histórias, os poemas, os mitos e a sabedoria prática que circulavam nas cidades do Indo não foram simplesmente perdidos quando o script se tornou inutilizado. Foram traduzidos para a continuidade oral, transmitidos de geração em geração, eventualmente registrados nestas novas tradições literárias. Algumas das imagens que aparecem nos selos harapianos, a figura parecida com Shiva sentada numa pose de yoga, o banyan sagrado, o touro, a cobra, aparecem também nos posteriores textos e artes hindus. Isto pode ser uma coincidência. Pode ser convergência independente. Mas pode também ser transmissão cultural, linhas de continuidade que atravessam os séculos escuros entre o fim das cidades harapianas e o florescimento das tradições clássicas indianas. A prática do banho ritual, a atenção à pureza, a sacralidade da água, todas estas coisas que tivemos a tentação de ver como misteriosamente peculiares nas cidades harapianas quando as olhamos do exterior, fazem parte de tradições religiosas vivas que persistem até hoje no sul da Ásia. A ideia de que a água purifica, de que o banho tem uma dimensão espiritual além da mera higiene, de que há formas corretas e incorretas de usar e gerir a água, estas ideias permeiam o hinduísmo, o jainismo e outras tradições religiosas do sul da Ásia, de formas que podem ter as suas origens muito mais profundas no tempo do que qualquer texto existente pode documentar. Não podemos deixar esta história sem enfrentar o mistério que paira sobre tudo o resto. O script harapiano, esses 40 ou 42 caracteres distintos, aquelas inscrições curtas nos selos que ninguém consegue ler. Ao longo de décadas, dezenas de acadêmicos tentaram decifrar o script. Alguns fizeram afirmações de avanços. Nenhum sobreviveu ao escrutínio. O problema não é falta de esforço ou de inteligência, é estrutural. Para decifrar um script desconhecido em língua desconhecida, o que os decifradores chamam de bisfenol A da criptoanálise linguística, normalmente precisamos de um texto bilíngue, o mesmo conteúdo escrito em 2 sistemas, um dos quais conhecemos. A pedra de Roseta deu aos acadêmicos o egípcio antigo porque estava escrita em egípcio, em demótico e em grego, e o grego era bem compreendido. A linear B minoica foi decifrada porque o acadêmico Michael Ventris suspeitou que a língua subjacente poderia ser um grego arcaico, e estava certo. O script harapiano não tem tal chave. As inscrições são curtas, a maioria com menos de 10 sinais, algumas com apenas 2 ou 3. Isso não é suficiente para análise estatística significativa. A língua subjacente é desconhecida, e enquanto o proto-dravidiano é o candidato favorecido entre os linguistas, não há consenso e há candidatos alternativos. Que a natureza funcional do script, o que o texto efetivamente está a dizer, é incerta. Eram marcas de propriedade, nomes, títulos, orações, registros de transações? Há acadêmicos que argumentam que o script pode não ser linguístico de todo, que os sinais representam símbolos de clã, emblemas religiosos ou categorias de mercadorias em vez de sons de uma língua. Se assim for, então a noção de decifração é uma categoria errada. Não há nenhuma língua falada para recuperar por baixo deles. Outros argumentam que deve haver linguagem por baixo, que a consistência e a estrutura dos sinais são demasiado sistemáticas para serem simplesmente simbólicas. A questão ainda não está resolvida. O que o silêncio do script nos diz, talvez, é algo importante sobre a natureza desta civilização.
A maioria das grandes civilizações antigas usava a escrita principalmente para fins administrativos. Registrar impostos, inventariar bens, registrar decretos reais. Os sumérios tinham os seus tablets de argila, repletos de contabilidade de grãos e impostos. Os egípcios inscreviam os nomes e feitos dos seus faraós em monumentos de pedra. Os arapianos parecem ter usado o seu script de forma muito mais limitada. A ausência de longas inscrições, de textos monumentais, de rolos administrativos, sugere que a sua civilização funcionava de formas que não exigiam uma burocracia pesada baseada em texto. Talvez a padronização fosse suficientemente profunda para não precisar ser registrada por escrito. Talvez os seus sistemas de resolução de disputas, de gestão de recursos, de organização do trabalho, funcionassem através de canais que não deixavam rastros de texto. Ou talvez usassem materiais de escrita perecíveis, palha, folha de palmeira, tecido, que não sobrevivem nos climas do Vale do Indo. É possível que houvesse um corpus muito mais rico de textos arapianos que simplesmente se decompôs ao longo de milhares de anos. Nunca saberemos. E esse não saber é parte do que torna a civilização do Vale do Indo tão fascinante e tão perturbadora. Podemos medir os seus tijolos, podemos mapear os seus drenos, podemos analisar o seu ADN, mas as suas histórias, as suas leis, as suas religiões, as suas piadas, as suas músicas, tudo isso está guardado atrás de um código que, para agora, permanece ilegível. A história que temos contado não é estática. Está a ser reescrita em tempo real à medida que novos sítios são descobertos. Novas técnicas permitem novas análises e novas gerações de acadêmicos trazem novas perspectivas. Hakkari, o sítio no moderno Haryana, que pode ter sido o maior de todos os centros arapianos, ainda está a ser extensamente escavado. Uma equipa liderada pelo arqueólogo Vasant Shinde tem trabalhado lá durante anos, e cada temporada traz novas descobertas. O ADN antigo extraído de restos harapianos em Hakkari tem sido central nos debates sobre as origens e os movimentos das populações da Idade do Bronze no sul da Ásia. Os resultados iniciais de Hakkari sugeriram que os habitantes do sítio durante o período harapiano maduro não tinham componente genético da estepe, o que foi interpretado como evidência contra a ideia de que os falantes indo-europeus chegaram antes do colapso das grandes cidades. Mas a análise genética antiga é tecnicamente desafiante, e os debates sobre metodologia e interpretação continuam acesos. Novos sítios continuam a ser descobertos. A área total da civilização é provavelmente ainda maior do que pensamos. Levantamentos usando sensoriamento remoto, imagens de satélite e GPR, radar de penetração no solo, têm identificado possíveis sítios não escavados sob campos agrícolas modernos, sob aldeias modernas, sob dunas de areia. Cada novo sítio tem o potencial de adicionar nova evidência ao painel. As técnicas de análise também estão a melhorar. A análise de isótopos de restos humanos pode dizer-nos onde as pessoas cresceram e para onde se moveram. A análise de ADN antigo pode rastrear movimentos de populações com cada vez maior precisão. O paleoclimatismo, o estudo dos climas passados através de proxies como grãos de pólen, espeleotemas e sedimentos de lagos, está a produzir quadros cada vez mais precisos do que o clima efetivamente estava a fazer durante os séculos críticos. Uma das perguntas mais interessantes que os investigadores estão a tentar responder é: como é que os diferentes sítios arapianos se relacionavam entre si? Era uma civilização centralizada, com alguma forma de autoridade política unificada? Ou era mais como uma rede descentralizada de cidades que partilhavam certas normas culturais sem qualquer governo central? Os tijolos padronizados e os pesos sugerem algum tipo de coordenação, mas a ausência de palácios e tumbas reais sugere que essa coordenação não era imposta por uma elite central poderosa. A verdade pode ser algo completamente diferente das categorias que usamos habitualmente. Pode ter sido algum tipo de federação laxista de cidades-estado que partilhavam certas normas por razões práticas. Pode ter sido uma rede comercial cuja convergência em torno de padrões era ditada pela conveniência de ter um único sistema de pesos e medidas. Pode ter sido uma cultura
em que a padronização era tão profundamente incorporada nos processos de socialização que se autorreplicava sem necessitar de aplicação. O acadêmico americana Monica Smith tem argumentado que o que distingue as civilizações da Idade do Bronze não é o aparato político, mas a capacidade de criar e manter espaços urbanos onde estranhos de origens diferentes podem interagir de forma produtiva. Nessa perspectiva, a civilização harapiana foi talvez o mais bem-sucedido experimento da história antiga na criação de um espaço urbano inclusivo e de baixo conflito. A ausência de imagens de guerra, a ausência de glorificação militar, os cuidados evidentes com o bem-estar de toda a população, não apenas das elites, na infraestrutura urbana, tudo isto sugere uma civilização que tinha descoberto como organizar grandes números de pessoas sem o aparato coercivo que associamos a tantas outras sociedades antigas. Se assim for, então o colapso harapiano não foi apenas uma tragédia ambiental ou econômica. Foi a perda de um modelo particular de organização social que o mundo raramente voltou a ver. Existe uma aldeia no Sindh, no moderno Paquistão, onde durante séculos os oleiros fizeram cerâmica usando técnicas que os arqueólogos reconhecem como diretamente derivadas das tradições harapianas. A forma dos potes, os padrões dos motivos, o método de construção, tudo tem a sua origem em práticas que remontam a 4 ou 5 mil anos. Os oleiros não sabem isso. Estão simplesmente a fazer o que os seus pais e os pais dos seus pais fizeram. Mas o fio de continuidade estica-se sem quebrar. Na arquitetura vernacular do sul da Ásia, os estudiosos identificaram padrões. A organização de casas ao redor de pátios centrais, a preocupação com a ventilação e a sombra, a integração da drenagem na estrutura do edifício, que tem precursores diretos nas casas harapianas. Não é herança consciente, é a transmissão de soluções práticas para problemas práticos ao longo de gerações incontáveis. A tradição de gestão da água no sul da Ásia, os tanques de armazenamento escalonados, os reservatórios comunitários, os sistemas cuidadosamente mantidos de distribuição de água de irrigação têm as suas raízes na mesma tradição. Em partes do Rajastão, Gujarat e Sindh, os sistemas de apanha de água de chuva construídos usando princípios similares aos das bacias de captação de Dholavira ainda são utilizados. Os seus construtores não sabem, na maioria das vezes, que estão a implementar uma tecnologia com 4 mil anos. Estão simplesmente a usar o que funciona. E então há os festivais, as práticas religiosas, os sistemas de crença. É perigoso fazer afirmações fortes aqui, porque o registro é demasiado fragmentado e as linhas de transmissão demasiado difusas para estabelecer causalidade direta. Mas os acadêmicos notaram afinidades entre certas práticas associadas ao shaivismo, a reverência ao falo como símbolo do divino, a associação do divino com animais poderosos como o touro, a importância do banho ritual e as evidências arqueológicas de crenças e práticas harapianas. A famosa figura do Senhor Pashupati, num ceal harapiano, uma figura sentada em posição parecida com yoga, rodeada por animais, foi amplamente comparada com representações posteriores de Shiva como o Senhor dos Animais. Pode ser coincidência. Pode ser que as mesmas formas simbólicas sejam redescobertos independentemente. Mas pode também ser que uma linha de continuidade religiosa conecte as adorações realizadas no Grande Banho de Mohenjo-Daro com as devoções nos templos modernos ao longo das margens do Ganga. Há uma razão pela qual a história da civilização do Vale do Indo importa para além da pura curiosidade intelectual sobre o passado. É porque oferece um espelho para o nosso próprio momento. Vivemos como os harapianos viveram, numa civilização de interdependência extraordinária. Dependemos de sistemas complexos para quase tudo. Os sistemas alimentares globais que nos alimentam, as redes energéticas que alimentam as nossas cidades, as cadeias de abastecimento que nos trazem os bens de que dependemos, os sistemas climáticos que regulam a temperatura, a precipitação e os padrões de tempestade que, por sua vez, determinam onde e como podemos cultivar alimentos. Como os harapianos, construímos cidades com infraestrutura impressionante. Como os harapianos, participamos em redes comerciais que se estendem por todo o mundo. Como os harapianos,
Dependemos de sistemas climáticos que estão a mudar de formas que têm o potencial de minar as suposições sobre as quais toda a nossa organização social foi construída. Não estou a sugerir que estamos fadados a repetir o colapso arapiano. As circunstâncias são diferentes de formas importantes. Temos consciência científica dos sistemas climáticos de uma forma que os arapianos não tinham. Temos comunicação global instantânea, que nos permite coordenar respostas de formas que eram impossíveis para eles. Temos tecnologias de adaptação que eles nunca poderiam imaginar. Mas há lições aqui que valem a pena considerar. A primeira é que as civilizações frequentemente perdem-se, por razões que constroem durante o seu próprio auge. O que tornava as cidades arapianas tão ricas, a especialização, a integração, a dependência de sistemas complexos e interligados, é também o que as tornava vulneráveis. As forças que nos tornaram tão produtivos e prósperos, a divisão global do trabalho, as cadeias de abastecimento altamente optimizadas, a dependência de combustíveis fósseis, também nos tornam vulneráveis de formas que talvez não sejamos totalmente capazes de apreciar enquanto estamos no meio delas. A segunda lição é que as civilizações não morrem na maioria das vezes. Transformam-se. As pessoas que viviam em Mohenjo-Daro não desapareceram. Os seus descendentes estão vivos hoje, carregando nas suas células o ADN daquelas pessoas, nas suas línguas os ecos das palavras que aquelas pessoas falaram, nas suas práticas culturais o reflexo de soluções que aquelas pessoas desenvolveram para os problemas da vida humana em comum. O que se perdeu quando as cidades arapianas foram abandonadas era real e significativo. Perdeu-se uma forma particular de organização social, uma escala particular de cooperação e coordenação, um conjunto particular de práticas e conhecimentos especializados. Essas perdas importavam. As comunidades que viveram durante os séculos de dispersão, após o colapso das grandes cidades, eram, por muitos padrões, mais pobres e menos capazes do que as comunidades que as precederam. A escala de tudo contraiu-se. O tamanho das cidades, o alcance do comércio, a sofisticação da infraestrutura. Mas as pessoas persistiram e levaram consigo o suficiente das suas formas anteriores de viver, o suficiente de conhecimento prático, de habilidade adaptativa, de capital cultural para construir os fundamentos do que viria a seguir. As civilizações clássicas posteriores do sul da Ásia, o período Védico, depois o período Maurya, depois o Gupta, não surgiram do nada. Surgiram de terras onde as pessoas tinham sido a cultivar, a gerir a água, a comerciar e a coordenar há milênios. E muito desse conhecimento acumulado chegou a eles através das correntes dispersas, mas ininterruptas da tradição harapiana. Regressemos por um momento ao início. Aquelas ruas vazias de Mohenjo-Daro, ao silêncio que encheu os espaços, onde 40.000 pessoas tinham um dia vivido as suas vidas barulhentas e complicadas. O mistério não foi, como verificamos, o súbito desaparecimento de uma civilização. Foi algo mais lento, mais humano e, a seu modo, mais estranho. Foi o desmoronamento gradual de uma forma particular de viver em conjunto. A dissolução lenta de sistemas cuidadosamente construídos que não podiam sobreviver às pressões que enfrentavam. E foi a dispersão e transformação das pessoas que tinham construído esses sistemas em algo novo, algo que ainda carregava o peso de tudo o que tinham sido, mas que já não podia manter as formas exatas que isso tinha assumido. O que os arqueólogos estão ainda a tentar entender, e provavelmente continuarão a tentar entender durante gerações, é exatamente como e por que esta transformação ocorreu como ocorreu. Quais eram os mecanismos específicos? Qual o papel exato do clima, do comércio, da migração, da pressão demográfica, da mudança política? Como é que as diferentes regiões da civilização harapiana experienciaram o colapso de forma diferente? Por que razão alguns sítios foram abandonados relativamente rapidamente, enquanto outros persistiram muito mais tempo? Há ainda muito que não sabemos. O script permanece ilegível. A linguagem subjacente é desconhecida. A natureza exata da organização política harapiana permanece debatida. A extensão completa da civilização, quantas pessoas viveram nela, quão densa era a sua rede de assentamentos, está ainda a ser mapeada. Mas o que sabemos é suficiente para apreciar a magnitude do que foi
e do que se perdeu e do que sobreviveu. O que foi? Uma das civilizações mais notáveis da história antiga. Notável não pelos seus monumentos, não construiu pirâmides nem zigurates, mas pela qualidade da vida cotidiana que proporcionou às pessoas comuns. Notável pela sua capacidade de coordenar a ação humana, em larga escala, sem um aparato coercivo óbvio. Notável pelo seu alcance geográfico, pelas suas redes comerciais, pela sua sofisticação tecnológica. O que se perdeu? Uma forma particular de organizar a sociedade que o mundo raramente voltou a tentar desde então. A escrita que poderia ter nos dito o que as pessoas pensavam, acreditavam, sentiam, amavam. A língua que poderia ter conectado o mundo antigo ao moderno, de formas que ainda imaginamos, apenas parcialmente. O que sobreviveu? As pessoas transformadas mas contínuas, o conhecimento prático, transmitido através de gerações de prática. As línguas, possivelmente, nas suas formas modificadas. As práticas culturais, convertidas de uma civilização urbana para a vida da aldeia, e depois eventualmente incorporadas nas novas civilizações que emergiram dos séculos após o colapso. Os genes, fluindo sem interrupção através de 2 bilhões de pessoas vivas no sul da Ásia hoje. E o mistério, o delicioso, perturbador, profundamente humano mistério, de um mundo que podemos tocar, mas não ouvir completamente. De gente cuja herança carregamos, mas cujas histórias não podemos ler. De uma civilização que floresceu durante séculos, se adaptou, se dispersou e se transformou, deixando atrás de si não um rastro de destruição, mas o eco silencioso de drenos vazios, ruas vazias e um script que guarda os seus segredos com uma paciência que só a pedra pode ter. Imagine, mais uma vez, que está de pé à beira do grande banho de Mohenjo-Daro. Desta vez, não é a cidade viva ao seu redor. É o sítio arqueológico moderno, com as suas ruínas marrons expostas ao sol inclemente do Sindh. Os degraus descem para o fundo seco. As paredes de tijolos estão erodidas, mas reconhecíveis. O sol bate no fundo vazio, onde a água uma vez ficou. O que aconteceu aqui? Que rituais foram realizados nesta piscina cuidadosamente impermeabilizada? O que os sacerdotes ou as autoridades ou os cidadãos comuns pensavam enquanto desciam estes degraus? Quais as palavras que diziam, as orações que pronunciavam, os gestos que faziam? Não sabemos, e talvez nunca saibamos. Mas há algo que sabemos. Isso importava suficientemente para que as pessoas que construíram esta cidade, que tinham recursos limitados e problemas práticos urgentes como toda a gente, dedicassem enormes quantidades de esforço, materiais e planeamento para o construir corretamente. Algum valor profundo era servido por este espaço. Alguma necessidade humana, seja ela espiritual, social ou puramente prática, era satisfeita aqui. E aqui está o que acho mais perturbador e mais belo sobre a civilização do Vale do Indo. A qualidade do silêncio que nos deixou. Não é o silêncio da destruição, das cidades incendiadas, das bibliotecas queimadas, das tradições interrompidas pela força. É o silêncio da transformação. O silêncio de uma civilização que não desapareceu, mas se dispersou. Que não morreu, mas mudou de forma. Os 5 milhões de pessoas que viveram nestas cidades entre aproximadamente 601 900 a.C. não foram varridos da história. Foram absorvidos pela história. Os seus descendentes estão vivos. A sua herança, embora transformada quase além do reconhecimento, persiste. As perguntas que eles estavam a tentar responder, como viver juntos em grande número, como gerir a água num clima incerto, como criar riqueza através da cooperação e do comércio, como equilibrar as necessidades individuais com os bens coletivos, são as perguntas com que a humanidade ainda luta hoje. O grande banho está vazio agora. As ruas de Mohenjo-Daro estão silenciosas, mas debaixo de todo o Vale do Indo, debaixo de toda a planície do Ganga, debaixo das cidades modernas ruidosas e cheias de vida do Paquistão e da Índia, os antigos tijolos ainda estão lá, esperando, guardando os seus segredos com paciência infinita. E acima de tudo isso, durante a estação dos ventos de monção de cada ano, ainda vêm as nuvens carregadas de umidade do Oceano Índico, ainda varrem para o norte e para o noroeste, ainda despejam a sua chuva sobre as planícies, ainda enchem os rios e os tanques e os aquíferos que tornaram esta civilização possível.
A monção não morreu quando as cidades morreram. Continua. E com ela, a possibilidade sempre presente, sempre exigindo adaptação, sempre perigosa, sempre fértil, de vida em grande número nesta extraordinária e exigente planície fluvial. Os arapianos foram os primeiros a entender essa possibilidade completamente, a actuar sobre ela em escala, a construir com ela um mundo que durou séculos. Que esse mundo tenha eventualmente sucumbido às pressões que não podia gerir, não é um fracasso. É a condição da história. Tudo o que é construído eventualmente desmorona. O que importa é o que é construído, e como bem durou, e o que sobrevive da sua dissolução para alimentar o que vem a seguir. O que a civilização do Vale do Indo construiu durou 700 anos no seu máximo esplendor. O que sobreviveu da sua dissolução alimentou 2000 anos de civilização subsequente no sul da Ásia e continua a alimentar 2 bilhões de pessoas vivas hoje. Em qualquer medida razoável, isso é um sucesso extraordinário. As ruas estão silenciosas, os drenos estão secos, o script é ilegível, mas as pessoas continuam, e com elas tudo o que aprenderam. Se você chegou até aqui, passou por um dos maiores mistérios do mundo antigo. Não o mistério de uma destruição dramática, mas o mistério muito mais humano de como uma civilização se transforma, se adapta e persiste mesmo quando as suas formas externas desaparecem. Se está a ouvir isto para dormir, espero que leve consigo para os seus sonhos a imagem da água, a correr suavemente sob os tijolos de Mohenjo-Daro, o sussurro de um sistema de drenagem que funcionou tão bem durante séculos que os arqueólogos ainda ficam admirados com ele 4.000 anos depois. E se acordar durante a noite e ouvir a chuva, pense nas pessoas que construíram reservatórios esculpidos na rocha para apanhar cada preciosa gota, e em como ainda estamos, todos nós, dependentes da mesma chuva que eles dependiam, tentando entender o mesmo céu inconstante, tentando construir algo que dure.